Paz, Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram 3 pessoas que agiram com coragem, com fé, com perseverança e seguiram a palavra de Deus até o final. Então, para começar a falar sobre essa história que aconteceu com eles, vamos falar lá do início. Na época estava reinando o rei Nabucodonosor. E ele tinha chamado lá no começo do capítulo de 1 de Daniel, ele chamou alguns jovens para que pudessem ali estar na presença dele, né? E desses jovens, os que se destacaram foram Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 4 fizeram algumas coisas lá, junto com Daniel, você pode ler lá no livro de Daniel no início. E todos eles foram colocados sob um certo prestígio sob o reinado do rei Nabucodonosor. E certo dia, Nabucodonosor ele fez um decreto falando que quem não adorasse a estátua lá do Deus, dos deuses lá dele que ele tinha feito, seria jogado numa fornalha. Foi passado um tempo e algumas pessoas denunciaram Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não estavam adorando aquela estátua. O rei então se indignou e chamou os 3 em sua presença. Eles cuidavam de alguns assuntos da província para Nabucodonosor. E Nabucodonosor lá chamou eles. E falou: olha, é de propósito que vocês estão fazendo isso? É contra mim que vocês estão fazendo isso? De não adorar, de não obedecer essa lei que eu mandei? E questiona algumas coisas lá com eles e eles falam assim: ó, a gente não tem nada de falar. A única coisa que a gente pode falar é que a gente não vai adorar essa estátua que você fez, porque a gente já tem um Deus soberano e tudo. E aí Nabucodonosor ele ira, né? E fala assim: então quem que pode livrar vocês então? Porque vai tocar, assim que tocar a buzina, vocês vão ter a oportunidade de adorar a estátua que eu fiz. Se caso vocês não fizerem isso, vocês serão lançados na fornalha. E quem é que pode livrar vocês? Sadraque, Mesaque e Abednego fala assim: a gente não tem nada para te responder. Certo o nosso Deus vai nos livrar. E se caso eles não livrar, você pode ter certeza, a gente não vai adorar ao seu Deus. E aí Nabucodonosor ele pega, fica mais furioso ainda e pede para aquecer 7 vezes mais a fornalha, ao ponto de quando chegou o momento dele colocar os 3 na fornalha, alguns soldados foram levar eles e só de se aproximar eles já queimaram e morreram, e os 3 entraram lá. Quando eles estavam lá dentro da fornalha, o rei Nabucodonosor tomou um susto e falou assim para os seus soldados: olha, a gente não lançou 3 homens aí? E ele falou: lançamos, Aí ele virou e falou assim: então por que eu vejo um 4º homem parecido com um filho de um Deus cuidando deles, e eu não estou vendo daqui, né, lá de onde ele estava olhando, eu não estou vendo eles serem queimados nem nada do tipo, parece que eles estão normal. E aí Nabucodonosor ele desce até perto da fornalha e fala assim: Sadraque, Mesaque e Abednego, peço que vocês saiam da fornalha. E eles realmente saem. E quando todos olham para a surpresa tanto de Nabucodonosor quanto de todos os outros, eles não tinham sequer uma cicatriz, eles não foram queimados, suas roupas não foram queimadas, seus cabelos não foram queimados, e eles não tinham nem sequer cheiro de fumaça neles. Ou seja, Deus guardou eles, e Nabucodonosor reconhece aquilo. Ele fala: olha, o Deus de vocês realmente livrou, porque vocês tiveram coragem e não adoraram outro Deus. E eles tirou vocês. Então, após isso, Nabucodonosor ele faz um decreto que todo aquele que falasse alguma coisa contra o Deus daqueles 3 seria punido. E não somente isso, Nabucodonosor, e não só isso, os 3 já tinham um cargo no reino, né? Mas Nabucodonosor ele elevou ainda mais eles. E o que a gente pode ver com essa história? Vamos lá para o começo. Primeira coisa, que foram separados alguns jovens, como Daniel e os 3, e eles buscavam a Deus, e Deus ia honrando eles. Quando ele criou essa estátua, ele não tinha visto que os 3, que era Sadraque, Mesaque e Abednego, não estavam se curvando. Só que levantaram pessoas para ir contra os 3. Então, o primeiro ponto dessa história que a gente pode levar para nós mesmos é que mesmo quando a gente está fazendo certo, tudo,
sempre vai estar pessoas rodeando e nos olhando. E sempre vai ter pessoas que vão querer o nosso mal, sempre vai ter pessoas que não vão nos apoiar, sempre vai ter pessoas que elas vão desejar mal para nós, assim como os três. Então algumas pessoas denunciaram que eles não estavam fazendo aquilo. Não porque para eles era realmente importante, mas porque eles queriam prejudicar os três. Então, o segundo ponto da história muito importante para as nossas vidas é que, mesmo diante ao rei, os três eles não dão a brecha. Então, mesmo sabendo que poderiam morrer, eles vão até o fim. E o interessante disso é que você vê tanto a fé deles, porque eles falam claramente que Deus era capaz de livrar eles daquela fornalha, mas também eles falam, se mesmo Deus não quisesse os livrar e deixasse eles morrer, que eles iriam seguir até a morte. Ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles sabiam que eles tinham fé que Deus podia livrar eles, mas eles também sabiam que eles poderiam ser mortos ali, mas mesmo assim eles decidiram seguir até o fim, por amor e fidelidade a Deus. Então, nas nossas vidas, do mesmo jeito, a gente tem que estar disposto com o nosso coração, por isso que fala, ame Deus sobre todas as coisas, porque a gente tem que estar com um coração tão cheio de Deus, que independente da situação, a gente escolha a Deus a qualquer coisa, seja a morte. Então, os três ali, eles tinham um coração tão fiéis a Deus, que eles preferiram a morte do que negar a Cristo, né? Negar a Deus. Então, naquele momento, isso mostra para as nossas vidas mesmo, nas nossas vidas do mesmo jeito. Vão ter dificuldades, vão ter situações que pessoas vão colocar que a nossa fé ela vai ser colocada em prova, não só a nossa fé, mas como a nossa fidelidade. E nesses momentos a gente sempre tem que escolher a Deus, independente da consequência, independente se falar para você, olha, você vai perder o emprego se você não fizer essa tal coisa aqui contra seu Deus. É melhor você perder o emprego do que negar seu Deus. E se caso precisar, Deus vai te sustentar. E se caso Ele não te sustentar, do mesmo jeito, mesmo se você morrer de fome porque você perdeu o emprego, Deus, no final, você vai ser recompensado, né? Lá na vida eterna. Mas o mais importante é você não negar a Deus, não negar a Cristo e continuar perseverando para sempre. E por finalização das coisas, né? Aqui claramente eles falam, né? Se fosse da vontade de Deus, eles seriam libertos. Se não fosse, eles morreriam. Mas de qualquer forma, uma coisa fica clara, que Deus é sempre fiel com aqueles que buscam, esperam e confiam nele. Então, por mais que as coisas podem parecer impossíveis, às vezes as coisas na sua vida tá tão difícil, mas no final continua buscando, insistindo em Deus. Que mesmo se as coisas melhorarem ou não, certo Deus, Ele vai te recompensar, independente da situação. Pode ser nessa terra ou pode ser também lá no céu. Então, glória a Deus. O mais importante é a gente ser fiel e ter fé, ser fiel a Deus e confiar em Deus em todo o tempo e permanecer fiel independente da situação. É isso que se trata do dia de hoje. Com essa história a gente aprende que o mais importante nas nossas vidas aconteceu um grande livramento, mas Sadraque, Mesaque e Abednego eles somente tinham fé que poderiam ser libertos, mas eles foram sabendo que poderiam morrer. E essa fidelidade é a que Deus espera de nós, que a gente seja fiel a Ele o tempo todo e busque a presença dEle acima de tudo. É isso que espero que vocês tenham aprendido com essa história e que Deus abençoe vocês grandemente.